Hábito 2. Um hábito essencial para você conseguir desenvolver e conseguir passar na sua prova, no seu concurso. Você tem que ter foco. Ah, professor, mas isso é óbvio. Tá, se é óbvio, por que você não faz? Se é óbvio ter hábitos de estudo, por que você não faz? Você entende? Se é tão óbvio, por que você não está fazendo isso ainda hoje? É importante você lembrar o seguinte: hoje em dia, para que você consiga, para que você consiga realmente aprender algo, para que você consiga memorizar algo, você precisa ter foco. A concentração é a porta da memorização. Eu falei disso essa semana num dos vídeos que eu compartilhei nas redes sociais. A concentração é a porta da memorização. Você pode conferir depois, os links estão aqui embaixo na descrição do meu Instagram, do Facebook e tal. Tá? Lembrando que eu não interajo por lá, tá? No final eu vou conversar a respeito disso. Então, assim, se você não tiver foco, você não tem resultado. Pessoal, eu estou muito preocupado com a concentração. Nossa, essa semana parece que andaram surgindo esses conceitos na minha frente. Eu comecei vendo um livro que não tem a ver com aprendizagem. Tá? Eu tô com ele aqui. Eu tô com esse livro aqui. Eu comecei a ver nesse livro um pouco sobre concentração. Acabei pegando um outro livro de concentração chamado Deep Work. Ele é do Cal Newport. Deep Work é um livro que ele fala sobre o trabalho profundo, sobre a importância da concentração, e eu acabei pegando outros conceitos a respeito da concentração. E eu percebo que hoje em dia a atenção e o foco tem sido a pedra fundamental para que você tenha um bom resultado. Ok? Isso é a base do meu método. O terceiro passo do meu método é o foco, a concentração. Só lembrando, tá? É concentração. Às vezes eu falo foco, concentração, porque a gente utiliza os conceitos de maneira muito genérica, parecidos um com o outro. Mas quando nós falamos em concentração, é você concentrar os seus esforços em um único ponto. Essa é a origem da palavra. E aí, a partir disso, você obter aquilo que você deseja. Se você fica o tempo todo estudando com notificações dos celulares, 200 abas abertas, na frente da televisão, com gente conversando do seu lado, você não vai se concentrar. Entenda isso. Tá? Não adianta enganar ninguém, não adianta você vir com conversa de que você é multitarefa, que você faz 200 mil coisas ao mesmo tempo, você é mulher, você faz não sei o que lá ao mesmo tempo. Para com isso. Tá? O que as pesquisas científicas têm percebido é o seguinte: ninguém faz as duas coisas ao mesmo tempo. Inclusive o Dr. Consenza, que eu tenho um livro aqui sobre neurociência e aprendizagem, até colocou muito bem esse conceito, onde ele fala que não é que nós fazemos duas coisas ao mesmo tempo, nós ficamos alternando. Então, por exemplo, se você está cozinhando e está tentando estudar, você está alternando. Entendeu? Você está no trânsito e está no celular. Você está alternando o tempo inteiro. E isso cansa, isso suga o seu cérebro. Por isso que no final do dia você se sente muito cansado. Porque várias coisas tiraram a sua atenção e ao longo de todas essas coisas que tiraram a sua atenção, você se cansou no final. Estafa mental, cansaço mental. E o foco tem sido uma pedra fundamental que eu tenho trabalhado bastante. E você precisa aprender a ter foco. E um conceito bem prático que eu quero trazer para você sobre foco é o seguinte: foco e concentração é treino. Você precisa treinar a sua concentração. Para com essa ideia de que as pessoas nascem naturalmente concentradas. Tá bom? Para de procurar essa ideia de que, não, eu não preciso fazer nada, eu não tenho concentração e ponto. As dúvidas que eu recebo é: professor, eu não tenho concentração. Professor, não existe concentração. Não é isso. Você precisa desenvolver a sua concentração, assim como todas as áreas da sua vida você precisa desenvolver. E como que você faz isso? Com treino. O treino constante. O livro Foco, do Daniel Goleman, ele passa um conceito muito interessante sobre o foco, falando o seguinte: que quando você traz de volta a sua atenção para aquilo que você está fazendo, isso é um treino. É um treino que você faz constantemente. Então, por exemplo, eu estou lendo um livro, aí começo a pensar em várias coisas, e aí você traz de volta a sua atenção, isso é um treino. Aí você vai fazendo isso constantemente. Eu sei que agora você pode falar assim: professor, mas eu já tento fazer isso e eu não consigo sair da primeira página. Calma, é assim mesmo. No começo é assim. Mas à medida que você persiste, você vai começar a perceber que você vai melhorando no seu foco e na sua concentração. Você vai conseguindo ter melhores resultados. Entenda?
E agora eu vou trazer o assunto, né, da concentração um pouco mais no foco na questão dos objetivos também. As pessoas hoje em dia, diante de tantas possibilidades que existem, diante de tantas coisas que a gente pode fazer, elas não sabem no que elas se concentram. Faça um concurso, faça uma prova, comece uma faculdade, trabalho com isso, trabalho com aquilo. E essa falta de foco faz com que você não saia do lugar, porque você não concentra suas energias. Você fica tirando para tudo quanto é lado. Entenda uma coisa, e aqui eu preciso também ter um certo... Eu preciso abrir um disclaimer, né? Como se diz, eu preciso deixar claro uma coisa para vocês. Enquanto existem duas fases, tá? Existe uma fase também que você está procurando o que você quer. Quando você está procurando o que você quer, não tem como você decidir. Você está em busca. O problema é quando você só fica em busca e você não consegue dar aquele foco naquilo que você precisa. Vou dar um exemplo para vocês na minha própria vida. Mesmo quando eu entrei na faculdade, eu ainda tinha muitas dúvidas. Pô, será que eu trabalho com isso? Né? Eu queria trabalhar com marketing, queria trabalhar com consultoria de memória para algumas empresas. Aí eu fui estagiário do TRE, passei na prova, e aí eu falei, não, acho que eu vou entrar no TRE, entendeu? E aí, aos poucos, assim, aí quando eu tava saindo da faculdade, eu falei, não vou trabalhar com isso, eu vou trabalhar só com desenvolvimento de sites. Eu comecei a atender algumas pessoas. Até que chegou um momento em que eu comecei a me encontrar. Eu acho que o projeto me ajudou muito com isso. Tá? O projeto me ajudou a ter uma visão clara da onde eu queria chegar. E isso é muito importante, ok? Você precisa entender que existe uma fase de busca, mas também existe uma fase que você precisa se concentrar. Onde você fala, bem, agora é isso aqui. Eu vou postar as minhas fichas aqui para ver. Eu vou postar nesse ponto para ver se isso ajuda. Eu estou lendo um livro agora, eu estou sem minha mochila aqui. Esse livro, eu já tinha ele na minha biblioteca, tem alguns livros na minha biblioteca que eu acabei esquecendo, que é O Alquimista, do Paulo Coelho. Eu sei que algumas pessoas têm meio que preconceito, eu tinha também. É um livro extremamente simples, sabe? E ele fala dessa busca, e eu recomendo que vocês leiam, tá? Se você ainda está em dúvida no que você deseja, leia O Alquimista, pelo menos para você ter uma ideia geral, porque é trabalhado ali conceitos bem profundos, que podem abrir seus olhos para algumas possibilidades. Ok? Então, assim, conceito prático, porque eu acabei viajando um pouquinho aqui, indo um pouquinho fora, trazendo de volta conceito prático para desenvolver a sua concentração nos estudos. Treino, trazendo a sua atenção de volta constantemente. Ok? Esse é o ponto certo. Esse é o ponto que você sempre vai precisar fazer, trazer a sua concentração para treinar. Se você está estudando para alguma prova, concurso ou faculdade e quer a minha ajuda para estudar melhor, organizar a rotina de estudos, ter mais concentração, memorização e aprender do jeito certo, acesse o meu curso aqui embaixo. O link está embaixo desse vídeo, método5.com. Está aqui embaixo, só acessar e descubra como que eu vou ajudar você a ter o resultado que você deseja na sua próxima prova ou concurso. É isso, já pode aí clicar em gostei, compartilhar e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!